Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas e nesse vídeo eu vou te mostrar um método simples e infalível de como entender o inglês falado rápido pelos nativos. Hoje, talvez você consiga entender o inglês falado em alguns tipos de conteúdo básico. No entanto, quando você tenta assistir um filme ou série, você tem dificuldade em acompanhar os diálogos, o que é realmente preocupante, porque esse tipo de inglês é o que mais se aproxima do falado na vida real. Portanto, se você tem dificuldade em acompanhar os diálogos em filmes e séries, infelizmente seu inglês ainda é básico. Eu sei como isso é frustrante, porque quando eu comecei a aprender inglês, eu também tinha dificuldade em distinguir os sons das palavras, pois os nativos, além de falarem muito rápido, às vezes eles até contraem as frases. Por exemplo, a frase "Do you want to dance?", que é uma pergunta, você quer dançar? Às vezes é pronunciada só "Do you wanna dance?", ou a frase "Give me the remote", às vezes, significa "me dá o controle remoto", às vezes é só pronunciada "Give me the remote". Então, se você não está acostumado com esse tipo de contração, você vai ter dificuldades em entender o inglês falado rápido pelos nativos. E isso acontece em português também, né? Às vezes, em vez de a gente falar a palavra você, a gente só fala você. Ou a palavra estar, muitas vezes a gente só fala tá. Então eu acho que isso acontece em quase todo idioma, né? Então não adianta ficar com raiva aí dos nossos amigos americanos. No entanto, hoje você vai aprender como treinar o seu cérebro a entender o inglês falado rápido pelos nativos. Mas antes de eu te mostrar como isso funciona na prática, eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque toda semana eu vou postar vídeos novos de como aprender inglês sozinho em casa e também deixar um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Então, o que eu vou te passar hoje é um exercício para você praticar a sua compreensão oral, ou seja, o listening. Toda vez que eu falar listening, eu estou falando a sua habilidade de compreensão oral. Muito bem, para isso você vai precisar de um fone de ouvido e acesso a essa biblioteca de áudios. Para ter acesso a essa biblioteca de áudio, é só ir na descrição desse vídeo, lá vai ter o meu número de WhatsApp, você me chama e eu vou te entregar esse material de maneira gratuita. E também você pode tirar outras dúvidas comigo sobre o seu aprendizado em inglês. Tudo jóia? Então, a prática, o nosso exercício, ele é muito simples. Você vai ouvir esse áudio aqui e vai ler a transcrição ao mesmo tempo. Porque tem algumas palavras, não algumas, né, várias palavras em inglês que a gente lê de uma forma, só que a gente pronuncia de outra, né? Deixa eu te explicar direito o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, a palavra hats. Em português, a gente falaria essa palavra hats, né? Mas em inglês é hats, né? Todo mundo sabe que o H em inglês ele tem um som de R e o A ele tem um som de E. Você escutando o áudio, lendo a transcrição, você vai perceber essa diferença. E automaticamente você vai aprender a associar que toda vez que você vê um A, o som dele é E. E toda vez que você vê um H, ele é R. E é assim que você vai treinando a sua habilidade de compreensão oral. Por isso que você tem que ler a transcrição enquanto você está escutando o áudio. Porque é fazendo esse exercício que você vai acostumar o seu cérebro ao inglês de fato. Outra coisa importante é que para praticar a sua habilidade de listening, você vai ter que pegar um material em que você consegue entender de 80 a 100% as palavras escritas, né? Você vai ter que saber o significado dessas palavras aqui. Você vai ter que ler o texto e ver se você consegue entender de maneira decente, porque senão o exercício vai ser muito avançado para você. Então, se você está lendo esse texto aqui agora e está vendo que tem muitas palavras que você não entende o significado, eu recomendo que você assista o meu primeiro vídeo, que eu ensino a como aprender inglês do zero, para você criar uma base de vocabulário primeiro. Né? Lá eu também explico como desenvolver a habilidade de compreensão oral, mas é no nível mais básico. Aqui é para a galera que está um pouquinho mais avançada. E vale falar também que nessa biblioteca de áudio tem vários tipos de áudio e
em vários níveis diferentes, né? Então, realmente é um material assim, excelente para o autodidata em inglês. Então, você vai ler essa transcrição escutando o áudio, né, até o final, né, claro. E você vai fazer esse processo até você e vai se autoavaliar para ver se você está conseguindo acompanhar. Se você está acompanhando o áudio com a transcrição sem nenhum problema, você está entendendo ali o significado das palavras, então você vai fazer um teste, você vai ouvir sem a transcrição. E aí que realmente começa o exercício. Você vai escutar sem a transcrição e você vai ver se você consegue entender o áudio mesmo assim. Se você estiver entendendo, excelente. Se você ainda tiver com dificuldade, você vai voltar a escutar o áudio com a transcrição, ou quando você, por exemplo, estiver escutando o áudio, você estiver entendendo tudo muito bem, mas às vezes você vai chegar numa frase, por exemplo, aqui, there has been criticism of the movement. Aí o narrador falou isso na hora e você não entendeu. Aí você pode voltar no texto e ver o que ele falou, né, e depois voltar só para o áudio. Você tem que repetir esse processo até você se autoavaliar e chegar à conclusão que você está entendendo de 80% a 100% do que está sendo falado. Agora realmente vem a dica master aí do vídeo, digamos assim. Depois que você terminar o seu exercício nesse texto, nesse áudio em específico, você vai fazer o download dele. Você vai chegar aqui nos 3 pontinhos, você vai colocar fazer o download e você vai guardar esse áudio, né? Porque quando você for escutar e estudar os outros áudios, toda vez que você terminar de fazer exercício, você vai salvando os áudios. Por quê? Porque eu quero te recomendar aqui, toda vez que você estiver fazendo essa rotina de estudo, né, você vai separar ali pelo menos uns 20 minutos, pelo menos uns 15 minutos, para você praticar apenas a sua habilidade de listening. E você vai fazer com esses áudios que você já estudou. Então, toda vez que você for praticar a sua habilidade de listening, você vai pegar esses áudios que você já baixou, já estudou, e você vai reescutá-los de novo. Isso vai melhorar sua compreensão oral bastante. E é claro, é muito importante, à medida que você for evoluindo na sua compreensão oral, que você sempre procure materiais que te desafiem mais e mais. Não é ideal que você estude um material que seja muito difícil, né, que o inglês seja falado, tipo assim, num vocabulário muito técnico que você ainda não entende ainda, ou que seja falado muito rápido e você realmente não consiga entender menos de 50%, né? O ideal ali seria um material que você consiga entender de 50% a 80%, e aí você começa a estudar esse material. À medida do tempo, naturalmente você vai ficando melhor, você procura outros tipos de áudio. E o que é muito legal aqui é que você vai ter áudios em todos os níveis. Depois que você estudar os áudios do nível intermediário, por exemplo, você vê que está muito fácil, você pode ir para o nível avançado. Você vai ver que vai ter materiais mais desafiadores. E, eventualmente, até mesmo os áudios vão ficar muito fáceis, né? E aí você pode começar a praticar o listening com vídeos no YouTube. E aí você vai fazer o mesmo processo. Você vai estudar você vai praticar o seu listening nesses vídeos do YouTube, vai salvar esses vídeos, e aí sempre que você puder, você reescuta esses vídeos de novo, até você chegar num ponto que você entende de 80% a 100%, porque aí realmente a sua habilidade de compreensão ela vai ficar muito melhor. À medida que você vai acumulando esses áudios que você já estudou, o ideal é que você separe pelo menos 15 minutos por dia para você revisá-los. É muito legal que você faça isso quando você estiver fazendo outras tarefas do seu dia a dia que não requerem muito atenção. Por exemplo, se você estiver lavando a louça, você pode colocar um desses áudios para você escutar. Ou se você estiver indo para o trabalho a pé ou de ônibus, você também pode fazer isso. Quanto mais, melhor. E o que realmente vai fazer você evoluir é você repetir essa tarefa todos os dias. Pois quando você pratica todos os dias, a sua habilidade de compreensão oral
desenvolve de maneira muito mais... Bom, agora você deve estar assim, ai meu Deus, e as contrações, como é que eu entendo? Calma. Nesse caso, não existe nem segredo, nem atalho. Você estudando, você ouvindo inglês todos os dias, naturalmente o seu cérebro vai criar essa habilidade de entender os padrões de contração da língua inglesa. Então, da próxima vez que você ouvir o nativo abençoado falando "Do you wanna dance?", você automaticamente vai associar com a frase "Do you want to dance?". E assim você vai conseguir entender as contrações sem nenhum problema. Mas é um processo que demanda um pouco de tempo, de prática. É como se fosse aprender um instrumento. Por exemplo, quando eu aprendi violão, eu não sabia distinguir os sons das notas só pelo ouvido, né? Eu tinha que ver as cifras ali na música. Mas com o tempo, né, com a prática, eu criei essa habilidade de só de ouvir a música eu já sei que tipo de nota eu vou precisar usar, entendeu? No inglês é a mesma coisa. No início, muitas vezes você vai ver contrações e você não vai entender o significado logo de cara. E nesse caso você vai olhar a tradução e você também pode colocar essas frases que você não entendeu no Anki também. Agora, com o tempo, naturalmente, se você praticar todos os dias, pelo menos um pouquinho, né, assim como no violão ou qualquer outra habilidade na vida, você vai ficar melhor. Mesmo que no dia ao dia pareça que você não esteja evoluindo, mas é porque desenvolver a habilidade do listening realmente leva muita prática e leva tempo. Talvez você não perceba o seu progresso de uma semana para trás, no entanto, se você seguir de maneira consistente, te garanto que depois de 1 mês, 2 meses, você vai olhar para trás e você vai ver que agora você consegue entender inglês de maneira muito mais fácil. E quando você for praticar sua fala, por exemplo, você mesmo vai usar as contrações, porque aquilo vai ser muito natural para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Peço por favor para que você se inscreva no canal, pois toda semana eu vou estar postando vídeos novos sobre o aprendizado em inglês. E me chame no WhatsApp para que eu possa te passar um material de maneira gratuita e você também possa tirar alguma dúvida que você tiver sobre o seu aprendizado. Muito obrigado e até mais!